Fala aí, beleza? Aqui é o professor Jado Soares de Ciências e Biologia e nós estamos aqui no nosso quinto vídeo da nossa playlist sobre citologia. E o nosso assunto de hoje é esse daí, ó, membrana plasmática. E hoje eu vou me dar o privilégio de gravar essa aula para você dentro de uma célula, né? Então deu para você perceber aqui que eu estou dentro de uma célula e lógico que determina o interior ou exterior de uma célula é a sua membrana plasmática, que é o seu limite externo. Então é sobre ela que eu vou falar dela para você hoje, entende? Então você tem umas estruturas amarelas e brancas ali, você tem umas estruturas vermelhas. Aí antes de começar ali, eu vou te mostrar que a membrana plasmática ela pode ser dita como sendo uma bicamada fosfolipídica. Se ela pode ser uma bicamada fosfolipídica, eu vou destacar ali para você aquelas moléculas em um, e aquelas moléculas ali nada mais são do que fosfolipídios. Então fosfolipídios eles são anfipáticos, ou seja, eles são moléculas anfipáticas, que eu posso dividi-los ali em duas partes. Aquela bolinha amarela representa a cabeça, que nada mais é do que uma parte polar e, portanto, hidrofílica, ou seja, que atrai água. E aquelas linhas brancas ali representam a cauda do fosfolipídio, a parte apolar dessa molécula e, portanto, hidrofóbica, ou seja, ela repele água. Então, por isso elas são chamadas de anfipáticos, né? Então, ou seja, elas têm parte polar e parte apolar. Então, ali você tem uma bicamada fosfolipídica, sim. Então, são duas camadas de fosfolipídios entre o meio externo e interno da célula. Aí eu vou colocar ali para você que é sabido, né, que os seres vivos são riquíssimos em água. E esta água que é encontrada tanto no meio interno e externo da célula, ela está em contato com as porções polares, né? Não em contato com as porções apolares, né? Quem atrai água é a porção polar, que é aquela parte apolar, que é aquele meio ali da membrana, certamente ele é repelido pela água, não é atraído pela água, né? Então, além disso, eu vou colocar para você que você tem ali 2, 3 e 4. 2, 3 e 4 são estruturas ali que são as proteínas, ou seja, são moléculas, né, que são proteínas. Deu para você perceber que essas moléculas elas podem ser encontradas fora da célula ou dentro da célula, ou mesmo atravessando a membrana de um lado até o outro. Então, se eu falo para você que além de fosfolipídio você tem então proteínas, eu posso falar para você que a membrana plasmática é lipoproteica. Além disso, dela ser lipoproteica, tem mais coisas que eu vou ligar ali certas moléculas, que eu vou chamar de 5, no lado externo da célula. Então não é no lado interno, é no lado externo. Então esse lado externo se ligam esses carboidratos, ou seja, açúcares representados ali por aquelas linhas que eu coloquei para você. Então esses açúcares, eles formam uma rede fora da célula, fora, não dentro, fora da célula, chamado de glicocálice ou glicocálice. Essa rede de açúcar tem a ver com tipagem sanguínea, ou seja, tipo de sangue A, B, AB, O, tem rejeição celular também, tem o reconhecimento celular, então tem as suas funções. E além do chamado glicocálise, eu vou colocar uma última molécula ali, que é o 6 ali, que é o colesterol. E colesterol, eu coloquei um asterisco para você, e lá no glicocálise também, para te alertar que isso são duas diferenças que são encontradas entre membranas animais e membranas vegetais. As membranas animais elas têm glicocálise e têm colesterol, as membranas vegetais não. Então é sabido que o colesterol é quase estritamente animal, né? Está ausente em todos os vegetais, então não há colesterol em vegetais. E além disso, a célula vegetal, ou seja, a membrana vegetal, ao invés dela ter um glicocálix, que é uma rede de açúcar formado na porção externa, ela tem uma parede celular, né? Que é formada por um tipo de carboidrato, sim, especial, mas é a celulose. Então, por isso se fala parede celular ou parede celulósica, né? Então, isso é importante. São duas diferenças entre membrana animal e vegetal. Aí, para a gente falar um pouco mais sobre essa questão desse modelo que eu acabei de te mostrar, esse modelo recebe nome, ele é chamado de modelo do mosaico fluido. Mosaico é uma mistura, né, de diferentes tipos de moléculas, como eu tive a oportunidade de te mostrar. E, além disso, ele é fluido, ele não é sólido. Ele é fluido pelo fato de que essas proteínas que estão ancoradas aí na membrana, elas não têm uma situação fixa, elas são móveis. Então, se elas podem se mover no plano da membrana, mostra, né, isso notoriamente mostra que ela não é sólida, ela é fluida. E uma propriedade importante da membrana é a permeabilidade seletiva. Então, permeabilidade seletiva é o fato de que é a capacidade que a membrana tem, né, de escolher e determinar o que entra e o que sai dela. Então, ela funciona como se fosse ali um órgão alfandegário, por meio de vários processos, tanto passivos, ativos, que serão assuntos aí das nossas próximas aulas, ok? Então, galerinha, é isso. Então, eu espero que eu possa ter aí te ajudado. Então, um grande abraço, fique bem, tchau.